Olá, muito bom dia a todos, queridos irmãos e amigos. A live da Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul está no ar. 5 de julho de 2020. Graças a Deus, vencemos o primeiro semestre de um dos anos mais desafiadores das nossas vidas. Quero, nesta manhã, saudar a todos com a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor. Estou aqui pilchado, pois em julho celebramos um tempo muito especial na nossa igreja e na nossa convenção. Nós celebramos a Jesus falando um pouco da obra missionária no Rio Grande do Sul. E por este fato, nós estamos mudando aqui um pouco o nosso formato da transmissão da live e queremos trazer informações missionárias durante todo este mês do que Deus está fazendo aqui no nosso Rio Grande do Sul. Por isso estou aqui pilchado, para trazer um buenos dias a todos os irmãos, desejando que a paz de Deus esteja sobre toda a nossa querência. Convido a todos para estarmos orando e em seguida vamos louvar ao Senhor cantando. Os louvores serão dirigidos pelos nossos irmãos Lucas e Renata, que na sequência da oração estarão então aqui dirigindo os cânticos para que possamos louvar e engrandecer ao nosso Deus. Convido a todos a estarem orando juntamente comigo. Senhor bondoso Deus, amado Pai, te agradecemos por este dia tão especial que o Senhor formou. Um dia em que podemos louvar e engrandecer o teu nome. E, Senhor, te agradecemos pelo teu cuidado e o teu sustento até aqui. Tivemos neste semestre de 2020 um tempo muito desafiador para todas as nossas famílias, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e para todo o mundo. Sabemos o quanto o Senhor tem cuidado de nós, porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui podendo hoje celebrar ao teu nome. Te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Vencemos este tempo e no próximo semestre que estamos adentrando, pedimos que o Senhor nos abençoe e nos dê suas vitórias, com saúde, paz e com a tua orientação. Assim nós oramos, pedindo que o Senhor abençoe este culto e que a tua presença esteja com cada uma das famílias que aqui nos acompanham nesta live. Em nome de Jesus, amém. Louvemos ao Senhor, queridos irmãos. Olá, irmãos, vamos dar continuidade ao nosso culto. Através das canções nós vamos exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor. Essa primeira canção ela está embasada no versículo de Salmo 145, 20. Diz que o Senhor preserva a vida daqueles que o amam. Então Deus tem preservado, Deus tem cuidado das nossas vidas até aqui. Ele é dono da chuva, Ele é dono do sol, Ele é dono de todas as coisas. Por isso vamos louvá-lo, vamos adorá-lo. Sim.
agora conduz, pois é Ele o teu mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nessa luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Amém, amém. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Vamos continuar cantando da sua grandiosidade. Quão grande
Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, Pai, nós cantamos e nós declaramos a Tua grandeza, Pai. Tu és um Deus tão grande. Tu és um Deus maravilhoso, por isso nós te louvamos, te adoramos na beleza da Tua santidade, Pai. E nós queremos declarar, Deus, que Tu és um Deus tão grande, Deus. Grande é o Teu nome, desde agora e para todo sempre, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe a semana. Tchau. Como é bom louvar e engrandecer o nosso Deus, não é, meus irmãos? Nesta manhã, nós vamos dar continuidade à mensagem da semana passada. Não propriamente a continuidade ao mesmo tema da semana passada e ao mesmo texto, mas nós vamos continuar falando sobre a superioridade de Jesus descrita na carta aos Hebreus. Na mensagem da semana passada, nós tivemos o tema O Verdadeiro Descanso em Deus, e nós aprendemos isto ali em Hebreus capítulo número 4, dos versículos de 1 a 13, e podemos descansar de fato no Senhor. Seguindo Hebreus capítulo 4, de 14 a 16, e 5, de 1 a 10, nós vamos então adentrar ao tema do verdadeiro sacerdócio de Jesus. E nesta semana, eu quero passar para os irmãos algo que eu fiquei devendo na semana passada. Um breve esboço aqui da carta aos Hebreus. Eu disse na introdução daquela mensagem que passaria esse esboço e acabei me esquecendo. Mas estará na tela, então, aqui um breve esboço da carta aos Hebreus, a qual começa assim. Em primeiro lugar, nós vemos Jesus sendo descrito pelo autor de Hebreus como superior aos anjos. Isso está lá no capítulo número 1, dos versículos do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 18. Vemos em segundo lugar Jesus sendo superior a Moisés, no capítulo 3 até o capítulo 4, verso 13. Também ali no capítulo 4 nós vemos ali o autor de Hebreus fazendo uma menção de Jesus sendo superior a Josué, e ali também o tema do descanso. Vemos Jesus como superior a Arão, no capítulo 4, dos versos 14 até o capítulo 5, versículo 10, que é justamente o tema de hoje. Vemos também o progresso espiritual em Hebreus 5, de 11 até Hebreus 6, 20. Em sexto lugar, nós vemos o sacerdócio, ministério e o sacrifício de Cristo, em Hebreus capítulo número 7, até Hebreus capítulo 10, verso 18. Em sétimo lugar, aqui no nosso esboço, nós vemos uma exortação e uma admoestação, no capítulo 10, 19 até o capítulo 13, versículo 17. E, em oitavo lugar, uma conclusão e uma bênção. Como eu havia dito, e reitero aqui, apenas um esboço simples de Hebreus, um pequeno esboço da carta aos Hebreus. Como nós falamos na semana passada, no capítulo 4, Jesus ele é superior a Josué, que entrou então entrou na terra de Canaã com o povo de Israel. E nós lembramos, obviamente, esse povo ele não entrou na sua totalidade devido à sua murmuração e à sua grande reclamação, que fez com que todos os homens acima de 20 anos que estavam lá para entrar na terra de Canaã, estes homens não entraram. Eles foram arruinados em seu testemunho e eles então tombaram no deserto, ou seja, todos morreram no deserto e somente Josué e Calebe, que foram homens fiéis a Deus naquele tempo, adentraram a terra de Canaã acima dos 20 anos de idade. Os demais homens, todos que adentraram na terra de Canaã, tinham abaixo desta idade e entraram juntamente com eles, então, as mulheres e as crianças.
E foi isto o que aconteceu devido à desobediência do povo. O autor de Hebreus ele vai tratar aqui do tema do descanso, fazendo uma grande comparação com o descanso que seria adentrar na terra de Canaã. E aí termina-se então o tema do descanso, no capítulo 4, quando o autor vai falar agora sobre o sacerdócio. E o sacerdócio de Jesus sendo totalmente superior ao sacerdócio de Arão, é descrito então no capítulo 4 até o capítulo número 5, no versículo 10. Nós temos ali a ilustração do sumo sacerdote, a qual havia sido descrita anteriormente pelo autor de Hebreus, lá no capítulo número 2, nos versículos 17 e 18, que eu vou passar a ler agora. Também nós vamos estar projetando aí na nossa tela. Diz assim: por esta razão, não era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então aqui o autor de Hebreus, no capítulo 2, versos 17 e 18, faz uma breve introdução a respeito do sistema sacerdotal, a respeito deste sistema sacerdotal que foi instituído por Deus para ser nada mais, nada menos do que uma sombra ou uma ilustração do que Jesus pode operar na vida do ser humano, sendo ele o caminho da salvação e da remissão dos pecados, sendo Jesus aquele que é, de fato, o sumo sacerdote, o real sumo sacerdote. Então, este sistema sacerdotal lá do Antigo Testamento, ele foi uma tipificação do que Jesus haveria de ser e foi, de fato, o que Jesus fez na sua totalidade. Ele foi o sumo sacerdote e é o sumo sacerdote para todo cristão. Então eu vou passar a ler agora Hebreus capítulo 4, dos versículos de 14 a 16, e depois Hebreus 5, de 1 a 10. E a palavra de Deus nos diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E diz noutro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu e, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem.
sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, queridos irmãos, aqui está a leitura que retrata Jesus como este sumo sacerdote. Vamos então aqui analisar algumas coisas interessantes. Por que o povo hebreu precisava de um sumo sacerdote, né? Nós vimos no final do versículo número 13 do capítulo 4, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E na mensagem da semana passada, nós findamos com este texto, comentando a respeito de que precisamos de um intermediário entre nós e Deus. O povo de Israel, ele sempre precisou de um intermediário entre o povo e Deus, para que este intermediário o representasse diante do Senhor. E isto foi aqui então descrito na leitura do capítulo 5, no versículo número 1. E era uma parte integrante e das mais importantes da religião de Israel. Ter o sacerdote, ter ali também aquele que era o sumo sacerdote, que então representava todo o povo diante de Deus nas suas situações mais difíceis de vida. Mas aqui, nesta leitura, nós podemos observar e nós podemos tirar algumas lições interessantes, né? Como Jesus substituiu o sumo sacerdote veterotestamentário? É uma pergunta que nos vem à mente, né? Como foi que Jesus fez essa substituição e por que ele fez essa substituição? Como ele foi superior a este sumo sacerdote? E o autor de Hebreus, ele já vai direto ao ponto nos versículos de 14 a 16 do capítulo 4, quando ele vai então falar, Jesus, e esse é o nosso primeiro tema aqui, Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Todos os outros não tiveram nenhuma perfeição como Jesus teve. Então, Jesus ele é superior, e diz ali no verso número 14, temos um grande sumo sacerdote, né? Jesus ele é superior, pois ele adentrou aos céus, e não somente ao Santo dos Santos. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava em uma parte do templo chamado Santos dos Santos. Só ele podia entrar lá no tabernáculo também. Ele é quem entrava nos lugares onde a representação da intimidade com Deus era mais evidente. Então, esse sumo sacerdote, ele entrava num lugar especial. Porém, Jesus, ele foi além desse sumo sacerdote, ele foi além desse lugar especial, porque ele adentrou aos céus, como está descrito aqui na palavra. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19, nós temos descrito assim: portanto, irmão, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Ou seja, Jesus foi além. O seu sangue, ele nos leva a uma profundidade muito maior do que a que o sumo sacerdote poderia levar apenas com o seu ritual ali de entrar no Santo dos Santos e de fazer as suas orações em prol do povo. O texto vai falar que Jesus é grande, e ele é grande, ele é maior do que Arão, e a sua grandeza não é somente em caráter, mas também em obra. A sua obra não tem como se comparar. Jesus, o Filho, está descrito também aqui no texto, no verso número 14. Jesus, o Filho de Deus. E ele identifica dessa maneira, o autor de Hebreus está identificando dessa maneira a sua natureza humana, para demonstrar o seu direito ao cargo de sumo sacerdote. Então Jesus, ele veio como Filho de Deus, e ele sempre se identificava com o ser humano, se autodenominando o Filho do Homem, e Jesus aqui é retratado como o Filho de Deus, aqui pelo autor de Hebreus, também para que ele, como Filho aqui, tenha o direito a ser o sumo sacerdote. Fala também aqui para nos apegarmos com firmeza. E apegar-se, essa palavra kratomen do grego, ela é uma palavra que ela está bem intimamente ligada, é parecida com o verbo katechomen do grego, que dá uma ideia de confissão, apegar-se e confessar.
Isso também está ali descrito em Hebreus capítulo número 3, no versículo número 1, que é uma ideia, justamente uma das ideias centrais da carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 3, verso 1 diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Então esse grego katechomen, que dá a ideia de confissão, é uma das ideias centrais da carta aos Hebreus. Com este sumo sacerdote nós podemos confessar a nossa vida inteira, contar a ele todos os nossos pecados, todas as coisas que se passam conosco. É interessante também aqui, nesse tema abordado pelo autor de Hebreus, Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, e ele mostra que Jesus, no verso 15 em especial, ele passou por todos os níveis de tentação, e em todos eles Jesus foi vitorioso. E esta frase, ela vem com as expressões aqui que são bem interessantes no verso número 15. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Esta frase, não temos sumo sacerdote, ou que não possa se compadecer, ela vem como uma grande ênfase para enfatizar realmente que Jesus, ele nunca esteve demasiadamente distante da necessidade dos homens. Olha, o nosso sumo sacerdote, ele não está longe das dificuldades de cada um de nós. Nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece de nós. Então o autor ele usa aqui as expressões negativas, não temos e não se compadece, justamente para dar ênfase na proximidade de Jesus com todas as nossas realidades, com toda a nossa intimidade. Ou seja, Jesus, ele como sumo sacerdote, ele veio justamente conhecer-nos. E ele como Filho do Homem, identificado conosco, ele veio justamente nos conhecer na íntegra e veio nos trazer justamente aqui uma palavra de força, a qual nos faz olhar para ele e confiar nele e poder confessar tudo o que se passa conosco. Então, outra questão interessante fala sobre a confiança. E a confiança ela está diretamente relacionada com a capacidade do nosso sumo sacerdote. Ou seja, ele é totalmente confiável. Também nós temos aqui no texto, no versículo número 15, a expressão todas estas coisas, ou passou por todo tipo de tentação. No grego, esta expressão é katapanta. Interessante essa expressão. Quando está descrito essa palavra katapanta, significa todas as coisas. E isto coloca Jesus na mesma categoria que nós, seres humanos, quando se trata de tentação. Ou seja, ele passou por tudo. Ele passou o katapanta, ele passou por tudo o que nós também passamos. Todos os níveis de tentação Jesus passou. E nós temos ali, em Mateus capítulo número 4, na tentação de Jesus, os níveis mais profundos de tentação que o Senhor passou, e o Senhor teve o grande diferencial: ele não pecou. Então, esta impecabilidade de Jesus, ela, para nós, ela não é um simples exemplo. Vamos tentar não pecar porque ele não pecou como exemplo. Não, esta impecabilidade, ela não é só um exemplo para nós crentes em Jesus. Ela é a nossa grande inspiração. A impecabilidade de Jesus é a inspiração do cristianismo, é a inspiração de todo o seu povo, de toda a noiva de Cristo que se reúne em todas as épocas. Ela é a grande inspiração. Se ele não pecou, nós devemos tentar não pecar. E também aqui no verso número 16 diz: em hora oportuna podemos vencer, e se nós tivermos a firmeza em nossa esperança, conforme está descrito aqui no versículo 16, a palavra que está aqui, confiança, ela também significa ousadia. É uma palavra grega chamada, descrita assim, paresia. E essa confiança ou ousadia, ela nos dá justamente a liberdade de expressão e a ausência do medo. No verso 16 fala também de um trono,
ou seja, a realeza, o trono de graça, né? A realeza desse sumo sacerdote que adentrou os céus, ele está num trono de graça. E este lugar é justamente o lugar onde o favor gratuito de Deus é distribuído. Eu gostaria, nesse momento, de também adentrar aqui aos comentários, segundo a nossa mensagem, como Jesus substituiu o sumo sacerdócio veterotestamentário. Em primeiro lugar, então, Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Em segundo lugar, nós podemos observar aqui no texto o fato de que o sumo sacerdócio humano ele foi totalmente imperfeito. E nós observamos isto quando lemos aqui, especialmente no capítulo 5, dos versículos de 1 a 4. O sumo sacerdote era um representante do homem, tomado dentre os homens, para agir diante de Deus em questões as quais os homens não tinham como resolver. Ele tinha um dever expiatório diante do povo, ou seja, ele de fato pagava os pecados do povo. A tradição era que ele, uma vez por ano, entrava lá em um local específico, chamado Santo dos Santos, como já mencionei na introdução aqui da mensagem, e ele representava o povo diante do Senhor em todas as causas que o povo tinha para apresentar. Ele levava lá o sacrifício e ele também fazia as ofertas a Deus. Também ele representava a Deus diante do povo. Então Deus poderia usá-lo ali para trazer algum dos seus recados e o povo ficava sabendo qual era a vontade de Deus através do sumo sacerdote. Esse sumo sacerdócio também tinha um aspecto, o sumo sacerdote, melhor dizendo, ele tinha um aspecto pessoal. Sendo ele o representante dos homens diante de Deus, ele era alguém que representava o ser humano, ele representava os homens em todas as realizações da sociedade. Então ele levava ofertas a Deus como forma de gratidão a Deus. Mas também nas desgraças da sociedade, era ele que tinha que ir lá e fazer o sacrifício, ou seja, matar um animal, aspergir o sangue desse animal e fazer com que, então, esta atitude ela representasse ali o pagamento pelos pecados de todos aqueles que serviam a Deus e que acreditavam na religião dos hebreus. Então aqui ele tinha uma capacidade, vale lembrar também que ele tinha uma capacidade de condoer-se daqueles que eram ignorantes ou daqueles que erravam, aqueles que eram ignorantes quanto à vontade de Deus, ou daqueles que erravam. E os que erravam eram justamente aqueles que se desviavam, mas queriam voltar ao caminho de Deus. Eles queriam voltar ao caminho do Senhor. Eles andavam como que desviados do Senhor e eles então gostariam de retornar aos caminhos de Deus. Ele estava sempre vestido das fraquezas do povo. No verso número 2 diz assim: ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Ele tinha a própria fraqueza dele, como ser humano, e era vestido das fraquezas do próprio povo. Então ele tinha o conhecimento e sabia que todos erravam como ele também errava. O sacerdócio humano precisava de um sacrifício animal. E pelo próprio pecado, justamente pelo próprio pecado do sumo sacerdote e pelos pecados dos seus semelhantes. Então, todo sacerdócio, ele fazia na sua prática, ele fazia um sacrifício a Deus, e neste sacrifício ele já pedia perdão pelo seu pecado e pedia perdão pelo pecado de todos, conforme está descrito ali no verso número 3. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo. E esse sacerdócio, ele precisava, era imprescindível esse sacerdócio ter ali um chamado divino, conforme está descrito no verso 4. Se ele não fosse chamado por Deus, ele então não poderia estar exercendo esse sacerdócio. Em terceiro lugar aqui, nós podemos ver dos versos 5 até o verso número 10 do capítulo 5,
a correlação entre o sacerdócio araônico e o sacerdócio de Jesus. Aqui nós vemos, então, esse tipo de sacerdócio, dos quais eu mencionei aqui, o sacerdócio humano imperfeito, e mais esse sacerdócio araônico, diante do sacerdócio de Jesus, esse tipo de sacerdócio ele tinha que passar, como de fato passou. Lá em Gálatas capítulo 4:4, a palavra nos diz, vindo a plenitude dos tempos, Jesus veio e veio cumprir. Ele veio nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele veio cumprir todo o propósito de Deus. E um deles era ser o verdadeiro sumo sacerdote, aquele o qual não precisaria sacrificar animais. Então aqui, a partir desses versículos, o autor ele vai mostrar justamente esse Cristo que não requereu nenhuma honra para si, mas ele veio servir. Ele veio servir como sumo sacerdote também. Assim como Jesus descreveu, ele descreveu toda a sua obra como o servir. Ele pegou uma bacia, uma toalha, lavou os pés dos discípulos. Ele disse que veio para servir e não para ser servido. Ele disse de um modo primordial, quando esteve diante dos discípulos, como o cristianismo deveria deixar esta marca de serviço. E uma das formas de servir era justamente sendo ele o próprio sumo sacerdote verdadeiro, um verdadeiro e único, né? Então, nós vemos aqui uma palavra descrita pelo autor de Hebreus, no capítulo 5, no verso 7, que ela está extraída do texto do Salmo, capítulo número 2, versículo 7, que diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E também ele extrai, logo em seguida, do Salmo 110, capítulo 110, versículo 4, ele diz o seguinte: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui, quando o autor de Hebreus vai fazer a menção a respeito do sacerdócio de Cristo, ele extrai estas duas palavras do Salmo, profecias lá do Salmo a respeito de quem Jesus era, o verdadeiro sumo sacerdote. Então aqui nós podemos observar que este sacerdócio ele vai ser diferente do sacerdócio de Arão, em dois aspectos. Por quê? Esse é um sacerdócio eterno e o de Arão passou. Esse é diferente do sacerdócio de Arão também, porque o sacerdócio de Arão passou para as outras gerações. E é justamente por isso que o autor de Hebreus vai mencionar que o sacerdócio de Jesus ele é segundo a ordem de Melquisedeque, porque esse sacerdócio ele não tinha sucessão, ou seja, Melquisedeque é uma figura emblemática, misteriosa, que aparece lá em Gênesis, capítulo número 14, dos versos 18 a 20, e ele foi aceito por Abraão. Este é o único momento que houve esse sacerdócio. Esse sacerdote Melquisedeque só aparece ali descrito na Bíblia, e ele traz ali pão e vinho, também ele recolhe ali uma oferta, seus dízimos ali, então, por parte de Abraão, que ofertou para ele, e isto poderia ser um grande símbolo desse sumo sacerdócio. Só que o autor de Hebreus ele está falando muito mais no sentido de que esse sumo sacerdócio não teve uma sucessão. Então, por isso ele vai descrever Jesus justamente por esta ordem. Então, o autor apresenta Jesus, um Jesus humano, uma figura histórica, e também ele vai falar nos versos subsequentes, a partir do verso ali número 7, que Jesus é justamente esse ser humano, 100% homem, uma figura histórica que orou intensamente ali, justamente pela possibilidade de não estar afastado do Pai. Ele ora ali, Pai, afasta de mim este cálice. E aqui, justamente no verso número 7, justamente o autor de Hebreus ele está lembrando daquela oração de Jesus ali no Getsêmani, quando ele faz esta oração para não se afastar do Pai,
e pedindo que, se possível, ele pudesse afastar aquele cálice, então, de Jesus. Mas o autor de Hebreus, ele está aqui, de certa forma, descrevendo isso com grande admiração por quem é este sumo sacerdote. Ele já falou, olha, ele é superior a Arão, ele é superior a Melquisedeque, e foi ele que orou intensamente. Ele coloca ali o Jesus histórico, o Jesus que nós conhecemos pelo Evangelho, que teve aquele momento difícil ali no Getsemane. Seu suor foi passado ali através de sangue até aquela pedra de moer, que é justamente isso que significa Getsemane, né? Estou usando muito essa expressão hoje, justamente, né? Pois, de fato, é justo que eu fale assim de Jesus, porque ele fez tudo isso com justiça, ele fez tudo isso, e é justo que nós lembremos, pois o próprio autor de Hebreus, quando descreve esta carta, ele está escrevendo com muita admiração por quem é Jesus. Então, Jesus, ele fez tudo o que fez. Ele foi descrito por Lucas, inicialmente no Evangelho de Lucas, como quem estava crescendo em graça, e ele vai chegar até este ponto em que, no Getsemane, ele aceita a vontade completa do Pai. Por isso, nos versos 7 e 8, o autor de Hebreus está dizendo assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então, Jesus, ele veio. Também nós temos uma correlação aqui com Filipenses 2,6, que ele se humilhou, ele se esvaziou, e Jesus, ele se tornou como nós, e ele cresceu em graça até o ponto de chegar ao Getsemane, até o ponto em que o autor de Hebreus aqui escreve com verdadeira admiração. Por isso, repeti muitas vezes a questão de é justo que ele escreva isso sobre Jesus, pois Jesus merece isso e muito mais. E ele está aqui, então, retratando a plena obediência. Ele aceitou a vontade do Pai. E esta obediência, ela é completa no Senhor, e ela denota a perfeição de Cristo como base da nossa salvação. E nós vemos isso aqui descrito no verso número 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Ele obedeceu lá no Getsemane, então todos aqueles que lhe obedecem podem ter a salvação neste sumo sacerdote que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E segundo, uma ordem única e exclusiva, como diz aquela canção, outro igual não há. Meu Jesus Salvador, outro igual não há, conforme está descrito aqui no verso 10, segundo designado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Uma única ordem, a ordem de Jesus, a superioridade do Senhor como sumo sacerdote. Sim, Jesus é o único sumo sacerdote, o verdadeiro sumo sacerdote. E eu quero concluir esta mensagem louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus, nosso sumo sacerdote, verdadeiro, real, aquele que se compadece de todos nós. E neste tema, o verdadeiro sacerdócio é o sacerdócio de Jesus. Mas, neste tema tão especial, o autor de Hebreus ele faz aqui um paralelo entre toda a liderança histórica e religiosa de Israel, colocando-a justamente no seu devido lugar, de sombra, ou nas tipificações de Cristo. Todo o sistema do sacerdócio de Israel, ele é uma sombra, ele é uma tipificação do sumo sacerdote, que é Jesus. Então, para concluir, eu lembro aos irmãos que o autor de Hebreus ele está escrevendo aos cristãos hebreus, recomendando-os que tenham o cuidado com a sua fé e a confiança, e que não cometam os mesmos erros do passado, ao qual seus ancestrais cometeram, quando o povo muitas vezes sofreu as consequências duras e pesadas por desobediência a Deus. E nesta reflexão, eu quero lembrar a todos os irmãos, os amigos que nos acompanham, Jesus ele é maior do que qualquer sumo sacerdote, pois ele foi e é perfeito em suas ações, ele não cometeu o pecado. Isto está descrito aqui na carta aos Hebreus, e vale para todo o cristianismo. Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele tem uma ordem sacerdotal que não falha. O seu sacerdócio é eterno. Então nós só podemos concluir desta maneira, lembrando
a grandeza e a superioridade de Jesus, o nosso sumo sacerdote, que é presente, que está sempre ao nosso lado. E as lições finais que eu quero deixar para os irmãos aqui desta mensagem é que, em primeiro lugar, Deus nos chama para um sacerdócio maravilhoso, então nós devemos aproveitá-lo. Isso não está, esta lição eu não estou aqui falando somente observando este texto. Estou aqui lembrando de 1 Pedro 2,9, que fala da geração eleita, da nação santa e do sacerdócio real que nós temos. E acima dele, acima desse nosso sacerdócio, nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus, que cuida de nós. Então, nesta lição, devemos lembrar, aproveitar bem esse sacerdócio, o qual nos faz pessoas portadoras do Evangelho de Cristo e que nos faz sermos felizes em levar este Evangelho adiante. E uma outra lição importante é que Jesus é um sumo sacerdote perfeito, presente, e podemos descansar nele. Ele é a nossa inspiração. Podemos e devemos descansar no nosso grande sumo sacerdote, que se compadece de nós. Concluindo aqui a nossa mensagem, deixo o meu forte abraço a todos os irmãos, desejando um julho bem especial, o qual vamos, a partir do próximo domingo, estar também trazendo informações missionárias do Rio Grande do Sul. A pandemia fez com que parássemos muitas atividades, mas a obra missionária e a palavra do Senhor continuam sendo levadas em todos os rincões da nossa querência. Um forte e afetuoso abraço a todos os irmãos e amigos.